Olá, queridos amigos, muita paz, vocês estão bem? Pois é, estamos aqui hoje para mais este encontro aqui da nossa casa de Maria Imaculada, nosso querido Semi, para falar sobre o ano novo. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Não é assim? A gente cantou isso tanto, né? E aí o povo que foi pra praia, deu pulo na ondinha lá, comeu lentilha, vige, se botou ali a roupa íntima, né? Mais bonitinha, colorida, de acordo lá com sua crença, sua imagem, achando que ali de repente o ano novo seria tudo diferente, a prosperidade, a grana, de repente aquele amor, quem sabe, aquelas grandes conquistas, né? Coisas interessantes que poderiam ter acontecido. Aí veio mês de março, rolou aquela coisa ali daquela pandemia que se estendeu, abril, não, vai passar, maio, junho, o ano foi e não foi muito legal nem para lentilha, nem para quem comeu lentilha, nem para quem comeu nada. O ano não foi muito bom, na verdade. O ano parece que foi um tanto quanto assim meio complicadinho. Teve gente que se foi, alguns perderam entes queridos, através aí sempre de um aspecto de fatalidade que dá aquela ideia, aquele gostinho de quero mais, né? Aquela vontade de dizer que não foi justo, que poderia ser de outro jeito, de outra maneira. Um ano difícil, sem dúvida nenhuma. Um ano muito difícil, um ano cheio de perspectivas. Para uns, de repente, um ano de mudanças, para aqueles que têm perspectivas apocalipsistas, né? Que acham que o fim dos tempos vai resolver as questões morais, que o homem, de repente, enfim, vai ter aquela possibilidade de repensar os seus erros, os seus atos, e a partir daí ele vai poder viver uma vida mais digna, e de repente a gente vai poder encontrar aí um ouro, né, no fundo do poço, um tesouro escondido no quintal, na roça, e a gente vai conseguir sair para o outro lado aí, eu acho que de uma forma mais interessante. Então esse ano, um grande desafio para mostrar que a lógica talvez não seja exatamente essa, que talvez nós não estejamos apostando nas coisas certas, que talvez nós não estejamos construindo uma possibilidade de um entendimento correto a respeito do que seja o significado da vida. Muito mais expectativas do que quaisquer outras coisas. Apostando que de repente o amanhã será melhor, nós estamos apostando de que o hoje não está muito bom e que a gente vai conseguir, através da ajuda de forças telúricas ou celestiais, nós vamos conseguir vencer os obstáculos da Terra. O que nós estamos esquecendo, talvez, é que o ano novo ele pressupõe uma pessoa nova, não é? Ele pressupõe um ser novo, uma pessoa que tenha um pensamento novo, um sentimento novo, um desejo novo, uma forma nova de ver o mundo. Porque é mais ou menos isso. Você, quando muda a forma de ver o mundo muda. Você, quando muda a forma de encarar a vida muda. Se você encara a vida de uma forma negativa, a vida vai mudar para menos. Se você encara a vida de uma forma positiva, a vida sempre vai mudar para mais. E isso é algo que é tão lógico e é tão facilmente compreensível que muitas pessoas deveriam ter isso como filosofia da existência. Muitos livros de autoajuda falam sobre isso. A equação mente-corpo fala sobre isso, né? Aquela questão de mente sã, corpo são, fala sobre isso. Então nós estamos aí com essas possibilidades aí de a gente compreender os fenômenos da vida a partir de um olhar de expectativa. Mas nos é dado agora a oportunidade de pensarmos na expectativa como um componente da fé. A fé, ela é algo diferente da expectativa. Porque a fé, ela suplanta a expectativa. A fé não tem expectativa, tem certezas. A fé não espera, a fé sabe. Sabe que vai chegar. Sabe que vai ser. A fé tem absoluta convicção
de que o amanhã será um porvir iluminado, de que não há nenhuma possibilidade de o amanhã não ser da forma que se imagina, que se sabe, porque existem certezas que estão aí. Quando a gente está nas expectativas, a gente faz apostas. A gente vive como se estivesse numa roleta, fazendo apostas. Então eu vou apostar que se eu de repente botar uma roupa íntima vermelha, ou azul, ou amarela, a minha vida vai ser diferente. Eu continuo pensando igual, eu continuo pensando a mesma coisa, mas eu botei uma roupa combinando com a frequência da era, das estrelas. O místico gosta muito de associar essas questões mais humanas aos símbolos do cosmos e dar significados que parecem ser mágicos. Se fosse simples assim, vocês já imaginaram que para resolver os problemas do mundo bastava esperar o dia 31 de dezembro e usar uma roupa numa cor X? Para aqueles que não conseguem trabalho, de repente comer um prato de lentilhas? Talvez alguém precise dizer que junto das lentilhas a gente tenha que ter alguns livros, talvez. A gente precisa de livros para poder orientar nosso pensamento, para poder nos instruir a respeito de um trabalho, nos qualificar melhor, termos de repente uma graduação, possibilidade de acesso a uma escola. Para que nós possamos realmente ter um ano novo, nós precisamos de uma sociedade que pense no futuro. Pense realmente de que cada ano pode se renovar. Cada ano, por quê? Eu tenho que esperar 12 meses. Eu não posso pensar em todos os dias ter uma forma diferente de mudar, de crescer. Então, se nós de repente estamos querendo resolver os nossos problemas, nós precisamos trabalhar de forma estruturante. A estrutura não está legal. Não vai adiantar muito as nossas simpatias se nós não tivermos a vontade sincera de fazer as mudanças necessárias para isso. No livro A Gênese, capítulo 18, Allan Kardec fala sobre as mudanças dos tempos. São chegados os tempos, aquela grande proposta de que em um determinado momento, uma visão apocalíptica, iria trazer uma mudança significativa através de uma hecatombe, através de um grande tormento, um resgate coletivo, um tormento social, uma coisa grande que pudesse, de maneira avassaladora, assolar toda a Terra e trazer tanto mal à humanidade que o homem de repente se veria na possibilidade de ter que mudar. E aí quando chega uma situação como uma pandemia, por exemplo, a gente imagina que esse momento chegou. E aí a gente faz as apostas. Não, a pandemia serve para mostrar ao homem que o futuro precisa ser modificado. Se o sofrimento fosse realmente algo compreendido dessa maneira, com um significado dessa forma, talvez 60 mil anos de sofrimento é pouco, porque o homem na Terra só encontrou motivos para sofrer. De um lado, ele está diante do impermanente. O impermanente é o convite constante ao sofrimento. Ele está constantemente sendo convidado a destruir e tudo aquilo que ele construiu, a desconstruir tudo aquilo que ele realizou, apenas esperando para ver. O impermanente é assim, basta esperar para ver ele se destruir. Então isso traz sofrimento para o homem, isso traz angústia, isso traz uma série de questões que ainda estão mal resolvidas. E nós precisamos repensar isso. Nós precisamos repensar que um planejamento do futuro inclui, sobretudo, pensarmos até depois da morte. Por que não? Se eu for realmente pensar num futuro e um dia depois, um ano novo, eu posso imaginar que o meu último ano na Terra, o próximo será um ano novo, no plano espiritual. E será que se eu usar uma roupa especial naquele dia do meu desenlace, será que eu vou ter um plano espiritual diferente? Será que se eu fizer uma simpatia, pegar um livro, botar debaixo do meu braço e usar aquela fé das axilas, será que eu consigo, através da aspiração dos meus braços, eu consigo captar toda aquela mensagem que está dentro daqueles livros? Será que eu tenho realmente a possibilidade de ir frequentando um centro, uma igreja, um templo, seja lá o que for, bastando para isso estar ali? Será que isso é suficiente para que eu consiga ter
um desenlace melhor, um ano novo diferente, sendo aquele o último? E o novo? Muitas perguntas, não é, gente? Que a gente precisa fazer respostas, precisa de respostas. Essas respostas, elas não vêm assim, nem através das grandes hecatombes, nem através dos grandes conflitos, ela vem através da reflexão. Talvez nós estejamos agora passando por um final de ano diferente, como nunca passamos. Um final de ano que a gente vai ter muito tempo para pensar. As pessoas estão afastadas, pelo menos aquelas mais conscientes, socialmente. Muitos estão aí acometidos do vírus. Alguns estão hospitalizados. Outros estão numa situação crítica e alguns outros apenas assustados. Mas cada um com sua dor, cada um com sua angústia, cada um no seu momento. E o que nós podemos fazer para que o nosso ano seja um ano novo de felicidade? Esse momento nós não podemos perder, porque é sempre assim. Quando viramos o ano é aquela alegria, a expectativa de que naquela onda vai tudo embora. Que no momento que eu entrei naquele mar, tudo sumiu. Naquela água que eu joguei na minha cabeça, tudo desapareceu. E a mágica parece incrível, porque no dia seguinte, quando eu percebo que as coisas estão iguais, eu não me chateio. Porque valeu ter vivido a expectativa, mesmo que por algumas horas, de que eu poderia, quem sabe num sonho, ter vivido um mundo novo. Eu já tive um sonho desse. E eu imaginei um dia, eu sonhando, eu moro numa casa, e essa casa, um apartamento, fica de frente para uma rua, e lá dá para essa avenida, e de repente, essa avenida, carros passam, pessoas. É uma agonia, todos os dias, 7 horas da manhã, eles já estão ali em polvorosa. Todo mundo passando, ninguém olha para ninguém, você percebe, são formigas assim, de vez em quando um se bate com o outro, mas muito raramente eles se cumprimentam, alguns não olham nem nos olhos. Os carros passam, buzinam freneticamente, e alguns personagens dessa rua já me são bastante conhecidos. Eu conheço um que é um mendigo que fica na rua, ele fica na esquina. Ele usa uma espécie de uma versão destruída de um slack. Uma antiga roupa daquela que combinava a túnica com a calça da mesma cor, usado talvez pelos grandes homens, pelos ricos, pelos milionários. Que aqui no Nordeste muitos usavam isso usando uma sandália nos pés, ficava bastante elegante. E ele está ali com aquela roupa caqui, não sei se caqui ou se é o desbotar que deu essa aparência do caqui, os seus cabelos desgrenhados, a sua barba completamente rota, suja, a pele com aquele resto da lama da noite, da rua, da sarjeta. E ele está ali sentado com alguns papéis na mão, talvez um resto de um jornal do ano passado. Essa é minha rua. Mas nesse dia eu acordei e cheguei na janela e estava tudo diferente, um silêncio, o céu lindo, azul, como todos os dias, o sol maravilhoso, os pássaros voando. Em cima da cabeça dos homens havia um paraíso. Porém, lá embaixo tudo estava diferente. As pessoas, elas passavam umas pelas outras, olhavam nos olhos, elas se cumprimentavam, elas apertavam-se no peito, davam aqueles abraços longos. E lá na esquina, aquele personagem amigo, ele estava de pé, banho tomado, cabelo cortado, lendo um jornal do dia, numa felicidade, cumprimentando todas as pessoas e dando a sua opinião sobre as notícias mais importantes. Os carros, silenciosos, talvez até porque não estavam com muita pressa de chegar, eles não faziam muito barulho, parecia que eles estavam sendo movidos a um tipo de energia silenciosa, uma coisa do futuro. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, com aquela mudança, e resolvi conferir com os meus próprios olhos, desci as escadas e fui. Quando cheguei, vi tudo isso e eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo diferente, a paisagem está diferente, os homens estão diferentes. Eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso procurar um hospital, talvez eu não tenha dormido bem à noite, talvez isso tenha sido o resultado do estresse. Eu estou muito estressado, fiquei muito tempo fechado em casa e talvez isso tenha causado tudo isso. E aí eu fui no hospital, quando cheguei lá não tinha ninguém, não tinha médico, não tinha paciente, não tinha nada.
as ambulâncias do lado de fora, ainda com a sirene ligada e as portas abertas, os quartos vazios, os leitos vazios, nada, ninguém absolutamente. Aí eu disse, agora realmente eu estou preocupado, porque eu estou diante de uma situação que talvez tenha sido uma invasão de extraterrestres aqui na nossa cidade, e talvez tenha levado todo mundo, abduzido as pessoas. E aí eu resolvi ir para a delegacia dar uma queixa, porque eu achei que isso tinha acontecido, e eu cheguei lá, não tinha delegado, não tinha polícia, as celas abertas, os carros também, as viaturas do pátio também abertas, como se tivessem sido abandonadas. Aí eu achei que eu estava com problema, fui no hospício, né? Tinha uma casa de tratamento de pessoas com distúrbios mentais, fui para lá, cheguei lá, também tudo vazio, não tinha nada, não tinha paciente, não tinha médico, não tinha tratador, não tinha nada, ninguém. E aí eu fiquei extremamente assustado com isso e fui andando e resolvi chegar ali no Fórum Rui Barbosa, quem sabe ali de repente eu ia encontrar alguma pessoa que me desse uma informação. E lá, quando eu cheguei, eu estranhei também, porque estava muito vazio, poucas pessoas. Tinha até um professor com alguns alunos, uns quadros na parede. Nesses quadros tinham pessoas acorrentadas, outros sendo assassinados assim de forma vil, por qualquer coisa. Uma cena, inclusive, que me chamou a atenção: um jovem que tentava roubar um celular para comprar um pouco de droga, o traficante logo acima esperando que ele fizesse o resultado do roubo para poder trocar por droga. Isso eram fotos que estavam na parede, e o professor dizia assim para os alunos: olha como os homens já foram um dia. E aquilo me deu um susto, e eu fui dando para trás e descendo aquelas escadarias, olhando assustado, eu tropecei e caí, e tinha um rapaz que também fazia ponto ali na frente, ele também era um mendigo, e ele me acudiu, ele levantou, só que quando eu olhei, ele estava muito bem vestido, ele estava totalmente recuperado das suas mazelas físicas, e ele disse: o senhor está bem? Eu disse: não, não estou. O que aconteceu? Ele disse: está tudo diferente. Contei-lhe como eram as coisas, e eu percebi as coisas, e agora tudo diferente. E ele disse: o senhor não sabe o que aconteceu? Eu disse: não. O mundo regenerou-se, e agora é tudo diferente. Eu disse: mas e os hospitais vazios? O senhor também não sabe? Descobriram ao longo do tempo que as doenças eram causadas pela mente. Era a mente que causavam as doenças. E as pessoas ficavam doentes porque adoeciam primeiro na cabeça. Ficavam piradas com esses negócios de angústia. Tinha uma tal de depressão, que era uma coisa horrorosa. Já faz algum tempo que ninguém fala esse nome, por isso eu tenho até dificuldade em me lembrar. Ansiedade, essas coisas. Havia até umas síndromes. E hoje não há mais, porque as pessoas entendem que os únicos sentimentos verdadeiros são aqueles que pairam na plenitude, na harmonia, na unidade, na amorosidade. E não há mais espaço para essas coisas. E aí eu lhe contei a respeito do manicômio, ele disse: também não há espaço para manicômio, porque loucos são aqueles coitados que encarnam na Terra para poder ter as suas provações em um corpo obliterado da razão, para poder valorizar talvez um pouco mais os recursos intelectuais e morais, quando assim tiverem a oportunidade de usufruir. E a segurança, amigo, ele disse: aqui também não precisa mais de segurança, desde o tempo em que os homens entenderam que a moral do Cristo valia mais do que qualquer coisa. Eles não têm mais interesse nenhum em transgredir a lei. Por isso é importante que eu só faça ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. E trabalho em cima de uma máxima que foi ensinada pelo Cristo, que é amar, amar e amar incondicionalmente. Mas eu tomei tanto susto, aquilo foi um impacto para mim, que eu acordei. Eu acordei, não sei se foi por causa disso ou se foi porque uma buzina estridente de um cara porque queria passar de qualquer jeito, ele buzinava e apertava a buzina, e eu levantei, corri, sobressaltado para a janela e olhei para o céu, lindo, azul, lindo, normal, como todos os dias. Mas lá embaixo estava tudo de novo, de volta ao mundo de hoje. E aquilo me deu uma vontade, sabe, de
dizer ao mundo, de gritar para o mundo que nós podemos mudar o mundo, que nós podemos fazer o mundo novo, que nós podemos mudar a nossa mente, que nós podemos mudar a nossa consciência, que nós podemos mudar a nossa cabeça, que nós podemos mudar tudo. E isso, de certa forma, para nós é algo super importante que a gente faça essa transformação. E me deu uma saudade daqueles poucos segundos que eu vivi no mundo regenerado. Talvez a gente compreenda um dia que para que a gente possa realmente entrar no ano novo, a gente precise fazer um trabalho que a gente posterga muito, que é o trabalho da reforma do caráter, a reforma íntima, reforma do pensamento, do sentimento e da ação. Talvez a gente compreenda que para termos um feliz ano novo, a gente precise apostar no futuro do espírito, que a gente precise realmente não ter expectativas, mas certeza de que nós vamos evoluir, que nós vamos chegar lá na frente e vamos ter a possibilidade de um surgimento que não é mágico, mas ele é construído com esforço e sacrifício de cada um. Sair da condição do pequeno, do apequenado, sair na condição da vítima para compreender que nós somos legatários de nós mesmos e fazemos colheitas compulsórias em cima dos nossos plantios livres. Plantamos o que queremos, mas somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Um dia nós vamos compreender isso, certamente, talvez precise apenas que a gente celebre. Celebre como o homem do mundo deve celebrar. Viver as coisas do mundo, aproveitar todas as coisas, usufruir de tudo, viver todas as situações da impermanência, da loucura do dia a dia, mas fazer isso de uma forma diferente, de uma forma tal que nós possamos elevar ao Criador e agradecer a Ele todos os dias a possibilidade de estarmos vivendo nessa realidade, estarmos vivendo essa vida tão ampla e cheia de possíveis formas de superarmos nossas adversidades. Por isso, nós vamos ter um ano novo quando tivermos esta possibilidade de sermos felizes, novos. Sermos construídos com novas perspectivas, novos valores. Eu fico muito assustado e talvez por isso nós não tenhamos esse ano motivos para celebrar muito, a não ser que nós já estejamos compreendendo de que todos os dias são motivos para celebrarmos a vida, a grande oportunidade de podermos mudar qualquer coisa. Porque muitas coisas estão acontecendo, as pessoas estão se afastando umas das outras, as pessoas estão pregando as diferenças. Nós nunca fomos tão estados a ver as diferenças. Não que elas não existissem, elas sempre existiram. Mas talvez elas existiram porque nós não compreendemos um fundamento, que por trás de todas as roupas, nós somos todos exatamente iguais. Enquanto nós apostarmos nas aparências de cor, de pele, de raça, etnia, religião, essas coisas, nós estaremos valorizando roupas, umas carnais e outras de pano, outras de nascença por certidões, mas serão apenas roupas, porque são passageiras e nós um dia vamos nos despir de tudo isso e vamos continuar na nossa essência igual que é o espírito. No dia que nós compreendermos que a humanidade é feita por espíritos encarnados e que esses espíritos são exatamente iguais, não em aparência, mas em essência, talvez nós tenhamos motivos reais para lutar pela igualdade humana, pela valorização do humano e não da roupa que a gente veste ou da aparência que a gente tem. A ignorância nos leva ainda a cometermos atos de guerra uns com os outros. A ignorância nos leva ainda a carregarmos em nosso coração o ódio e o ressentimento. A ignorância nos leva a construirmos armas pesadíssimas para nos defendermos uns dos outros. Armas que podem aniquilar todo o planeta, a vida que existe aqui. Mas mesmo assim os espíritos vão continuar existindo. E vão continuar existindo e vão buscar um lugar para terem seus corpos, para terem experiências como as nossas, densas, experiências difíceis, duras, porque esse corpo não é fácil não, gente, esse corpo é difícil. Esse corpo engana a gente o tempo inteiro, o cérebro, ele é uma máquina que, uma vez dominada pelo próprio cérebro, estabelece a possibilidade de uma metaconsciência, o sujeito que tem consciência de como a consciência é. E a partir daí ele começa a desenvolver mecanismos de manipulação. E vocês imaginem um mundo na mão de pessoas que tenham capacidade de plantar no cérebro seu filho, da sua família, coisas que talvez nunca
você tivesse o sonho ou o projeto de plantar. Pense na possibilidade de você construir uma sociedade baseada em distribuição de riquezas, onde isso é um sonho bastante difícil de realizar, porque o planeta não tem condição de agradar a todo mundo e fatalmente as expectativas precisam ser diminuídas. O fato é que nós estamos ainda sob a égide da ignorância, e a ignorância realmente ela está nos trazendo para um lugar que, para uns céticos, nós estamos indo para um buraco. Para outros, mais otimistas, como é o meu caso, nós estamos apenas passando pelo estágio de dor, de sofrimento, porque isso tudo nos causa muita dor e muito sofrimento, para que, no fundo do nosso poço existencial, nós possamos compreender a vacuidade dessas propostas e, acima de tudo, possamos nos soerguer diante delas e por elas mesmas. Elas vão nos ensinar de que a ignorância nos leva à sombra, enquanto que o amor e a consciência nos levam à luz. O que nós podemos fazer para construirmos este mundo novo de sonhos? Nós podemos desenvolver, talvez, uma nova técnica de educar os nossos filhos. Ao invés de ficarmos ensinando para eles as máximas morais, aquilo que de repente seria uma coisa que a sociedade reputa ou pauta como certo, nós fôssemos exemplos de um valor muito maior do que às vezes o que a sociedade prega. Eu me preocupo realmente com algumas questões que a sociedade está aceitando, mas faz parte do processo evolutivo do nosso estágio atual, e a gente tem outros valores que estão por trás disso, pessoas que estão vivendo à margem de toda essa sociedade, essas disputas, e construindo dentro de si pessoas, atitudes amorosas que são capazes de fazer realmente uma diferença quando estamos lidando com sofrimento e dor. Temos muitas pessoas famintas hoje no mundo, temos muitas pessoas necessitadas, temos muitas pessoas em angústia, temos muitas pessoas em sofrimento, temos muitas pessoas em drogas, muitas pessoas tirando as suas próprias vidas, muitas pessoas sofrendo porque nós não tivemos ainda a competência de educar essas pessoas para que elas possam compreender o valor intrínseco da vida. A espiritualidade precisa chegar à consciência humana como um recurso, não de fé, de expectativa, mas de certeza de que nós realmente somos espíritos, somos iguais e temos capacidades que ainda não foram tocadas sequer pelos nossos métodos existenciais atuais. Nós podemos ampliar isso e educar os nossos filhos pelo exemplo da transformação. Nós precisamos exortar todos os cristãos do mundo a pararem de ficar batendo boca com aqueles que não gostam de Jesus. Jesus superou isso, Jesus já ultrapassou, superou, venceu o mundo. A gente não se preocupe com isso não. A grande preocupação dos cristãos do mundo será a sua transformação moral. Nós precisamos nos transformar moralmente para dizermos a Jesus, este Espírito perfeito que já viveu aqui sobre nós, sobre a terra, nós precisamos dizer a Ele de que nós entendemos a sua mensagem, nós aceitamos a sua proposta e nós vamos viver em conformidade com os seus ditames. Nós vamos fazer todo o esforço possível para melhorarmos e sairmos das nossas sombras. Nós faremos de tudo para poder construir uma realidade, uma sociedade fraterna e justa de irmãos. Nós teremos um pensamento ecológico que incluirá tudo, incluirá a sociedade, incluirá a natureza, incluirá o cosmos, os irmãos todos, em todas as etnias, de cores, de raças, de credos, todos serão acolhidos como aquele homem caído na estrada de Jericó, aonde os próximos sejam apenas aqueles cujos olhos nossos por eles tenham misericórdia. E assim, nós vamos dar um grande testemunho de que o Jesus estava correto. Há 2000 anos ele salvou algumas pessoas, 12, 50, 72, 500, 5 mil, 5 bilhões, hoje são 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas que estão agora prontas para receberem essa mensagem. Mensagem viva, não uma mensagem teórica, não o papel, não o que está escrito, mas o que está conseguindo ser vivido.
dentro das possibilidades de cada um. Porque não dá para a gente virar Jesus de uma hora para outra, gente. Né? A natureza não dá saltos. E para fazer isso a gente tem uma escala, que a gente precisa agradar essa escala para chegar lá no ponto e dizer assim, chegamos até aqui. Então compreender os estágios evolutivos de cada um é fundamento para que a gente possa aceitá-los como eles são. Nós todos estamos aqui na ignorância, entre a ignorância e luz, caminhando numa direção que é a plenitude do ser. E para isso, meus amigos, nós precisamos ter a certeza de que nós compreendemos que cada um vai fazer essa viagem no seu tempo, da sua forma, da sua maneira, usando os seus recursos. Que não será atropelos, não será por hipocrisia, não será por fingimento, será por transformação real. Portanto, cristãos, espíritas do Cristo, vamos mudar as nossas vidas. Vamos ver aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que o Espiritismo nos trouxe de forma tão prática para podermos rever os nossos pensamentos e refazermos as nossas convicções a respeito da vida. Um verdadeiro espírita, aquele que consegue entender a sua doutrina como realidade, ele vai olhar a realidade da vida e vai dizer: em que me encontro? Em que circunstâncias me encontro? Por que estou nesse lugar? Por que vivo dessa forma? Por que estou dessa maneira? Por que estou inserido nesse contexto? E para que tudo isso? Para que eu posso utilizar tudo isso como uma ferramenta de melhoria? Quais são os aspectos da minha existência que eu ainda não compreendi? Quais são as coisas da minha essência de alma que eu ainda não percebi? E agora, a partir desse momento, a partir de tantos professores que estão chegando, cada episódio da minha vida, cada circunstância de dor é uma grande professora que, se nos é apresentada, nos é trazida como uma possibilidade do nosso soerguimento. Por isso, é importante que a gente olhe para a vida e diga: feliz dia novo, uma ressurreição. Acordou de manhã. Quem sou eu? Eu sou o Espírito. Eu sou um fragmento divino. Eu sou uma emanação de Deus. Eu sou aquele que pode mudar com o pensamento todas as coisas. Eu sou aquele que pode transformar a realidade das situações, das circunstâncias. Eu sou aquele que posso mudar até o meu corpo, mudar o meu estado mental, físico, espiritual. Eu sou aquele que estou aqui para cumprir a parte que me cabe na obra da criação. Eu sou aquele que estou aqui para poder fazer aquilo que me cabe como mandatário de Deus na terra, glorificando cada dia da minha vida como um aspecto importante da minha encarnação. Quem sou eu? Eu sou isso, esse trabalhador de Deus. Eu não sou um apequenado, eu não sou um diminuto, eu não sou um pequenino ser, eu sou um ser que está em elevação. E assim também o meu irmão, a minha irmã, o companheiro, a companheira e todos aqueles que estão comigo na jornada. Se a família está difícil, vamos mudar a família. Não precisa comer lentilha nem trocar as roupas íntimas. Basta olhar para seus pais com admiração. Mas os meus pais não são dignos de admiração, Paulo. Eles são pessoas ignorantes que fizeram todo o mal para mim. Mas um dia, num lapso de generosidade, esses dois espíritos, um masculino e um feminino, resolveram te dar uma oportunidade da vida. Podiam ter não dado, mas te deram. E este fato de ter lhes permitido a existência simplesmente é fato mais do que tudo. Se a vida é algo mais importante que todos nós temos, quem nos deu merece de nós, pelo menos, esse reconhecimento. A partir do momento que a gente começa a ver o bom no adverso, quando a gente começa a entender que tudo existe uma circunstância onde nós podemos fazer uma releitura da vida, um ressignificar da vida, isso funciona como um prato, um quilo de lentilhas, uma onda maravilhosa, saltitada por aquele que eventualmente sonha com um mundo melhor. É preciso que a gente pense que cada gesto nosso na direção dessa transformação, do olhar sobre a vida, é um momento de refazimento. Se eu quero um mundo novo, um olhar novo. Conta-nos uma história interessante que um rapaz vinha num trem. Ao seu lado, um companheiro que viajava e ele insistia em olhar simplesmente para a janela que dava para um paredão de pedras. E do lado
oposto, que era onde estava essa pessoa, havia um vale lindo, cheio de cores, uma verdadeira miríade de possibilidades, uma palheta enorme de cores aparecendo, com o rio que serpenteava o vale, coisas lindas, dignas de um grande quadro, de um grande pintor, mas ele insistia em olhar para as pedras. De repente, ele, intrigado com aquilo, disse: Senhor, bom dia. O senhor não gostaria de trocar de lugar comigo e passar a olhar para o outro lado? E aquele homem carrancudo, aquele homem triste, de um olhar perdido, quase que morto pela monocromia da sua paisagem, tornou-se lívido, tornou-se vivo, tornou-se capaz de olhar e ter um brilho nos seus olhos, de repente um sorriso esboçado nos lábios. O que ele fez? Trocou de lugar, mudou a cabeça, olhou para o outro lado, simplesmente coisas tão simples e que são feitas todos os dias e não uma vez por ano. E nós podemos fazer isso sistematicamente. Nós podemos renovar isso todos os dias, buscar valores novos, buscar perspectivas novas, buscar histórias novas, histórias que nos motivem a estarmos pensando no mundo de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, de uma forma mais graciosa. Isso tudo está aqui, na nossa mão. Não é milagre, não precisa fazer milagre, não precisa de um poder, não precisa de uma força, nada, só precisa de um querer voluntário, um querer incisivo, um querer de determinação para que nós possamos simplesmente mudar todas as coisas. Fazer aquilo que é ruim, se transformar naquilo que é bom. Um ano difícil como 2020 abre as portas para 2021, que é uma interrogação, ninguém sabe como será. O ano dos homens, o ano das economias, o ano dos governos, o ano das leis, o ano dos costumes. E a depender de como sejam os costumes, aí vem justamente aquelas coisas que a gente já sabe, mais do mesmo. Uma chuva que eventualmente vai cair, vai derrubar um monte, e eventualmente algumas casas vão ser destruídas, provavelmente algumas coisas, outras pessoas famosas talvez deixem a vida na Terra, e começamos a ter um contato com a realidade e de repente lá pelo meio do ano a gente já está desejando que aquele ano novo, que foi tão esperado, que foi tão expectado, com tantas frustrações, ele simplesmente morra e dê lugar a um novo ano, já agora na esperança de que 2022 já será um ano melhor, 23, 24, 25, nunca me esqueço que eu era pequeno e passava ali na Cardeal da Silva, ali embaixo, ali pela Centenário, ali naquele viaduto, e uma frase que estava pichada naquele poste, naquele viaduto: 1975. Cada ano sai pior. E aquilo eu fiquei com aquilo na cabeça, não sei porquê, eu já esqueci há tantos anos aquilo, né? Muitos anos, e eu não esqueci daquele episódio. 45 anos depois eu continuo com ele na minha cabeça. E eu não estou aqui dizendo que os anos são ruins, não. Mas eu estou dizendo que a vida tem as suas particularidades. A vida segue o seu ritmo normal. Chove, faz sol, um dia nasce, outro dia também. Pessoas morrem, pessoas nascem. A vida é assim. A gente é que cria umas expectativas estranhas e acha que a vida deve mudar para agradar as nossas expectativas e responder aos nossos anseios infantis. Se nós queremos a vida como a vida é, nós precisamos aceitar as coisas da vida, mas procurar entender nas coisas da vida o que a vida tem para nos dizer, nos dar de bom. A vida tem muitas coisas para nos dar de bom. A vida tem muitas coisas boas para nos ofertar todos os dias. Respirou, olhou, sentiu, pensou, você está bem. Você está bem, você tem tudo que você precisa. Você tem um corpo que se movimenta. Você tem braços, você tem mãos, você tem a vontade, você tem a palavra, você tem... Então você é um rico, você é um milionário. Porque você pode usar todos os seus recursos para você poder mudar você, mudar o mundo. A gente já pensou nisso? Ao invés de ficar fazendo coisas, repetindo coisas todo sempre, a gente simplesmente agir diferente, pensar diferente, a estarmos no mundo de uma forma presente, diferente, vivendo cada dia como se fosse o dia mais importante da nossa existência. Há um estudo interessante que diz
que do nosso tempo de vigília, que é cerca de 16 horas por dia, para aqueles que dormem na média 8 horas por dia, 16 supostas de vigília, nós temos apenas 2 horas de consciência. Então, 1/12 do dia nós estamos presentes. 11/12 do dia nós estamos dormindo. Em uma vida de 100 anos, é como se nós estivéssemos presentes apenas 12 anos. É muito pouco para quem quer resolver coisas do espírito, para quem quer desenvolver, para quem quer acionar coisas importantes. Isso é muito pouco. Para quem precisa sair da escuridão à luz, é nada. E a gente pede para que a gente, ao invés de viver 100 anos, a gente viva 200 anos. Então a medicina evolua, os meta-humanos, vamos criar formas, rins, corações artificiais, botox, cirurgias plásticas, enganar o tempo para continuar dormindo. Era muito melhor que a gente, ao invés de simplesmente viver de 112 conscientes, vivêssemos 100, com o máximo possível de consciência, sabendo quem somos, o que viemos fazer aqui, e assim mudando as perspectivas. Feliz Ano Novo! E isso é feliz dia novo. Feliz vida nova para aqueles que querem viver. Feliz alegria no seu coração para aqueles que querem ser alegres. Feliz amor para quem quer amar. Feliz esperança para quem sabe que tudo isso vai resultar numa grande festa lá na frente, uma celebração de espíritos realizados no porvir, nesse grande momento de crescimento da humanidade. Por isso, alegria. Alegria por hoje, alegria pelo amanhã. Alegria pela vida que começa, alegria pela vida que termina. Alegria por tudo que passa, alegria por tudo que é. Alegria, alegria, alegria. Por isso nós podemos cantar. Este ano eu quero paz no meu coração. Quem quiser ser um amigo, venha, me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Em cada amanhecer, um novo dia, um novo ser, um novo eu, um novo você. Por isso, feliz você novo, feliz dia novo, feliz vida nova, feliz perspectiva nova. Você é convidado a viver esta vida. Viva, seja feliz. E assim, 2022, 21, 23, 25, quaisquer que sejam os anos, eles poderão vir solenes, plenos, passar na passagem do tempo, na cronologia dos homens, mas no seu coração, o sol, a lua e as estrelas são o relógio prontos para te lembrar que o tempo passa e que nós estamos aqui para realizar o sonho de sermos eternamente felizes. Por isso, um feliz 2021, um feliz ano, uma feliz passagem, e que essa passagem seja a nossa transformação de todos os dias. Fiquem com Deus. Que assim seja.